Quem viu aí o tema da mensagem de hoje? Levanta a mão. Como vocês podem ver, o tema da mensagem é como não ter um coração de pedra. Na verdade, é meio que um trocadilho, né? Como ter um coração de pedra, e se você não quiser, você vai fazer o contrário do que vai estar sendo falado. E, gente, eu orei para essa mensagem e enquanto o Senhor ia me apontando algumas coisas, eu fiquei, Senhor, é isso mesmo que você quer falar? Eu vou falar isso? Então, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua palavra. Assim como o Senhor entregou, Pai, algumas coisas a mim, eu te peço que o Senhor esteja entregando coisas para cada um aqui, Senhor. Pai, que o Senhor venha estar falando individualmente com cada pessoa aqui. Deus, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra, Senhor. Nós te entregamos, Pai, o nosso coração e que o Senhor venha estar realmente tratando em nós aquilo que o Senhor quer tratar. Em nome de Jesus, amém. Queria pedir que vocês também estivessem intercedendo aí por mim, gente, porque ontem e hoje eu não estou bem, assim, eu estou passando mal. E então aqui eu estou realmente pela graça de Deus. E é o suficiente, a graça dele nos basta, amém? Então, para a gente introduzir nossa mensagem de hoje, eu queria que a gente refletisse primeiro para que serve um coração. Quero participação. Para que serve o coração? Bora, gente. Para bater, o que mais? Bater o quê? Para bombear sangue. Pode ser no sentido figurado também. Sentir, amar. Alguém mais? Fala alguma coisa? Gente, eu sou professora, eu quero participação. Não sei falar sozinha aqui, não. Então, realmente, como foi falado, um coração, ele serve para bombear sangue, né? A Bíblia fala lá em Gênesis 9:4 que o sangue é vida. Então, o coração, ele serve para levar vida para todo o corpo. E lá em Provérbios 4:23, a palavra nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. No sentido figurado, o coração também serve para sentir, amar, para ver a Deus, né? A Bíblia fala lá em Mateus 6 que os puros de coração, eles verão a Deus. Serve para depositar tesouros, né? Lá em Lucas 6:45, fala assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. E sobre amar, lá em Deuteronômio 6:5, gente, eu vou falar muitos versículos essa noite, então, se você gosta de anotar, fica afiado aí com a tua caneta. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, essa introdução aqui é para a gente perceber a importância desse tema. Como é que o coração ele é tão importante para a nossa vida física, porque ele leva a vida para todo o corpo, e para a nossa vida emocional e espiritual. Então, ela serve ali para amar a Deus. Ela serve para guardar as coisas que nós vivemos, sejam elas boas ou ruins. Você vai escolher o que você vai querer guardar no seu coração. Serve para ver o Senhor, como nós vimos, os puros de coração verão a Deus, lá em Mateus 5:8, na verdade. Então, o coração saudável, ele leva a vida para todo o corpo e te permite compartilhar a vida com as pessoas ao seu redor, gerando conexões emocionais profundas. Agora, já um coração, esse é o coração de carne, né? Um coração saudável, né? Um coração sensível, que está funcionando ali na sua plenitude. Agora, um coração de pedra, quem já ouviu esse termo aqui na palavra? Coração de pedra. Esse termo ele é usado algumas vezes na Bíblia, principalmente lá em Ezequiel 36, que fala que Deus ele vai trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. E essa promessa é uma promessa muito importante.
E já a gente vai falar mais sobre isso. Mas um coração de pedra, ele não tem como circular sangue, não é verdade? Não tem como bater, não tem como bombear. Então ele é incapaz de levar a vida e a abundância que há em Cristo para a sua vida, para todas as áreas do seu corpo espiritual, da sua vida. Então, um membro do corpo que não recebe a circulação do sangue, o que acontece? Apodrece, morre. Então, o coração de pedra, ao contrário do coração de carne, ele gera morte. O coração de pedra, ele te impede de sentir. Então, ele te deixa apático, seja nos seus relacionamentos, ou seja, no seu relacionamento com Deus. Ele é insensível ao amor de Deus e ao Espírito Santo, é incapaz de ser vulnerável e amar. Mas nós temos uma palavra para nós lá em Hebreus 3,15, que fala assim: lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Aqui, ele está citando o povo de Israel, lá no Egito. Deus estava tirando eles lá de uma vida de escravidão. E todo o problema, Deus estava provendo lá no deserto para eles, mas todo o problema que eles tinham, eles se rebelavam contra Deus. Eles falavam para Moisés: você nos tirou do Egito para matar aqui a gente no deserto. E estavam constantemente em rebelião ao Senhor. E nessa palavra, a gente vai passear pela Bíblia um pouco, e eu vou trazer aqui para vocês 3 pessoas na Bíblia que ilustram essa palavra. Uma, ela vai ter o coração de pedra desde o início e vai continuar com o coração de pedra. A outra, ela vai até começar bem, mas ela vai deixar o coração de pedra dela, o coração dela endurecer e virar um coração de pedra. E a outra pessoa, a terceira pessoa, ela vai ter até a oportunidade de ter o seu coração endurecido, mas ele vai conseguir guardar o seu coração em Deus. Amém? Então, vamos lá. A primeira pessoa, alguém consegue me lembrar uma pessoa que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração? Faraó. A primeira pessoa na Bíblia que fala explicitamente endurecer o coração é sobre Faraó. E lá em Êxodo 4, 21, fala assim, lá no chamado de Moisés, Deus está falando para ele, e ele já prepara Moisés dizendo assim: o Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao Faraó e faça todos os milagres aos quais eu o capacitei. Contudo, eu endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Se você quiser abrir a sua Bíblia agora, lá em Êxodo, a gente pode dar uma passeada e checar alguns versículos que falam sobre isso. Mas enquanto eu estudava essa palavra, eu percebi uma coisa muito importante aqui para a nossa mensagem, que é, o Senhor desde o começo já sabia que o Faraó ia endurecer o coração, certo? Mas se a gente for observar, a Bíblia só fala explicitamente que o Senhor endureceu o coração do Faraó na 6ª praga. Até então, a gente vai ver que quem estava endurecendo o coração era o próprio Faraó, quando ele se recusava a ouvir a voz de Deus. Então, toda vez que Moisés ia falar com o Faraó, e o Faraó se recusava a ouvir, lá no mesmo versículo fala, o Faraó se recusou a ouvir a voz de Deus e endureceu o seu coração. A gente vai dar uma olhadinha aqui para vocês verem que eu não estou blefando, tá bom? Lá em Êxodo 5, no versículo 2. Quem é o Senhor? Retrucou o Faraó. Por que devo dar ouvidos a ele e deixar Israel sair? Eu não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. A primeira coisa que a gente vê aqui é Faraó não reconhecendo a Deus como Senhor. Lá em Êxodo, se a gente for passear aqui, Êxodo 7, no versículo 13, o coração do Faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir, exatamente como o Senhor tinha dito. No próximo versículo, o coração do Faraó é duro, ele continua se recusando a deixar o povo sair. No capítulo 8, no versículo 15, também o coração do Faraó se endureceu. Ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e Arão.
E isso a gente continua vendo Êxodo 8, 19, Êxodo 8, 32, Êxodo 9, 7. E aqui na sexta praga é a primeira vez que a gente vê realmente a Bíblia falar explicitamente, no capítulo 9, versículo 12. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. E isso me lembra um versículo que está lá em Romanos 1, 24, que fala assim: por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Então, o Senhor, aqui com Faraó, ele concretizou aquilo que Faraó já estava fazendo. Faraó já estava se recusando a ouvir o Senhor, o coração dele já estava se endurecendo para não reconhecer a Deus como Senhor, e nisso o coração dele ia se endurecendo. E depois o Senhor concretizou esse endurecimento. A segunda pessoa que nós vamos ver na palavra é Saul. Quem aqui lembra da história de Saul? A gente vai abrir agora lá em 1 Samuel, no capítulo 10. Quem aqui já ouviu que o rei Saul ele foi escolhido por homens, enquanto o rei Davi foi escolhido por Deus? Algumas pessoas. Não é verdade, tá, gente? Saul ele também foi escolhido por Deus. A escolha de ter um rei foi do povo de Israel. Deus ele não queria que o povo de Israel tivesse um rei, porque ele mesmo era o rei de Israel. Então, nessa escolha, quando Israel pede para Deus um rei, é como se estivesse rejeitando a Deus como rei. Mas, enfim, não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre Saul, o bom começo dele a gente vai ver lá em 1 Samuel 10, no versículo 1, fala assim: Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. No mesmo capítulo, no versículo 24, fala: esse é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. Então aqui a gente concorda que Saul foi escolhido por Deus. Amém? Amém? Ah, tá. E uma coisa muito interessante que a gente vê no versículo 9 desse capítulo é: Deus, assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. Olha só, está falando que Saul recebeu um novo coração de Deus. A terceira coisa é, ele recebeu do Espírito de Deus. Então, quando Saul foi ungido, lá no versículo 10, no próximo versículo, na verdade, a gente vê, na segunda parte, então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Então, Saul, ele foi escolhido e ungido por Deus, ele recebeu um novo coração de Deus, ele recebeu do Espírito de Deus, o que não é pouca coisa, e ele profetizou ao ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus. A gente concorda que isso aqui é um crente, não é verdade? Então ele foi chamado, ele recebeu um novo coração, recebeu o Espírito. Pode ser eu, pode ser você. Em nome de Jesus, não vamos ser. Amém? Porque nós sabemos que esse não foi o fim de Saul. A gente vê no final da história de Saul que ele se tornou invejoso. Ele perdeu o Espírito de Deus, ele começou a ser atormentado por espíritos malignos e ele tentou matar Davi várias vezes. Então, qual foi o mais de Saul? O primeiro mais de Saul está lá em 1 Samuel 13, no versículo 1 a 13. Não, versículo 11 a 13. Samuel tinha dito para Saul esperar 7 dias antes de ele ir à guerra, que eles iam oferecer um sacrifício. O papel de Samuel nesse momento era oferecer o sacrifício, e Saul tinha de esperar Samuel. Acontece que os homens começaram a ficar com medo porque
Se não me engano, aqui eram os filisteus. Sim, os filisteus estavam atacando e os homens começaram a se dispersar e Saul se viu naquela saia justa. Ele falou assim, não, me traz o cordeiro, eu vou oferecer o sacrifício. Mas qual era a ordem do Senhor para Saul? Espera 7 dias. Quando Samuel chegar, ele vai oferecer o sacrifício. Nisso, ele desobedeceu, ele foi insubmisso à ordem do Senhor. Ele decidiu basear o seu relacionamento com Deus mais em um ritual do que em obediência. Deus havia dito para ele esperar 7 dias por Samuel. Outra coisa, ele achou que ele mesmo podia ser a solução. Ele podia ser autossuficiente, fazer do seu jeito e não do jeito de Deus. E quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós nos vemos em situações de pressão e a gente já tem uma palavra do Senhor, Deus já falou para a gente esperar, ou seja lá qual seja a ordem, permanecer, e a gente vai, não, eu preciso resolver. Vai lá, coloca os pés pelas mãos e faz do nosso jeito, e não no jeito de Deus. Aqui a gente também pode ver que o fazer, ele também pode ser um ídolo. Porque se eu estou tão ligada ao fazer, não, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que tomar a iniciativa, e se isso está tão atrelado a mim que quando Deus dá uma ordem, calma, eu não consigo obedecer essa ordem, então concordamos que o fazer está sendo um ídolo na nossa vida. Isso a gente pode ver quando nós estamos numa rotina tão agitada que nós não conseguimos parar por 1 minuto sequer e ficar sem fazer nada na presença de Deus. A gente vê também que Saul desobedeceu novamente por meio de uma obediência parcial ou incompleta. Lá no 1 Samuel, capítulo 15, nos versículos 3 e 9. No versículo 3, nós temos a ordem do Senhor. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Essa nação era uma nação ímpia para o Senhor. Então, enquanto Israel estava conquistando essa terra, eles tinham que, realmente, aquelas nações que Deus falou para destruir completamente, tinham que ser destruídas completamente, porque senão, no futuro, elas iam contaminar o povo de Israel com as práticas deles. Mas lá no versículo 9, nós vemos que Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros, dos cordeiros, e destruíram apenas o que não tinha valor, o que era qualidade inferior. E aqui a gente vê uma coisa muito importante. Fala para a pessoa do seu lado, obediência parcial não é obediência. Fala para a pessoa do seu outro lado, entrega parcial não é entrega total. Então, quando você fala que você entrega a sua vida para Deus, mas você fala, não, essa parte aqui das minhas emoções, deixa que eu cuido. Quando você fala, não, eu entrego a minha vida para Deus, mas as minhas finanças, o meu trabalho, aquilo que eu faço para ganhar vida, deixa aqui que eu vou cuidar disso. Isso não é uma entrega realmente total. Então, a obediência incompleta, ela é desobediência. Então, a gente vê lá em Provérbios 3, do 5 ao 7, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Diga para a pessoa do seu lado, ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Gente, a gente pode gastar a nossa vida inteira para conhecer a Deus, para fazer teologia, se aprofundar na palavra, fazer faculdade, mestrado, doutorado. Mas sempre que a gente confiar no nosso próprio entendimento, em detrimento de Deus, a gente vai estar anunciando a nossa própria queda. Porque toda sabedoria, ela vem de Deus. E o que a gente tem, gente, é só
uma gotícula milimetricamente invisível de toda a sabedoria que Deus tem. Então, se o Senhor der uma ordem que você não está entendendo, entre o seu entendimento e a ordem de Deus, escolha a ordem de Deus. Amém? Amém? A outra coisa que... Gente, eu fiquei chocada. Eu estava ouvindo, né, essa passagem para preparar essa palavra. E outra coisa que a gente vê é que Saul estava preocupado com a própria glória. Então, quando ele comete esse vacilo, que Samuel está indo repreender ele, ele pergunta, gente, cadê Saul? Olha só onde é que estava Saul, lá no versículo 12. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Então, além de fazer uma obediência incompleta, ali, uma desobediência, ele ainda está erguendo um monumento para a sua própria glória, para edificar o seu próprio nome. E o que a gente traz para nós nos dias de hoje? Hoje em dia, é muito difícil alguém construir uma estátua para si mesmo, só os mais, sei lá, poderosos, sei lá. Mas, hoje em dia, o que a gente faz? A gente se preocupa com a nossa reputação. A gente quer criar um feed espiritual para parecer muito de Deus. A gente quer que as pessoas olhem, talvez eu estou aqui em desobediência, mas eu estou aqui com as minhas mãos levantadas para as pessoas pensarem que está tudo certo no meu relacionamento com Deus. E isso é se preocupar com a própria glória. Às vezes, nós não estamos obedecendo ao Senhor devidamente, mas estamos preocupados com a nossa reputação, em espiritualizar o nosso feed do Instagram, em parecer boas pessoas. E a última coisa que a gente vai analisar aqui da vida de Saul é que ele temeu mais a opinião humana do que a opinião de Deus. Lá no capítulo 15, no versículo 24 e no versículo 30, a gente vai ver o pedido de Saul por perdão. E esse pedido é um pedido muito engraçado, né? Como diz aquele meme. Que pedido de perdão engraçado é esse? Ele fala assim, sim, pequei, desobedeci às instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Lá no versículo 30, ele fala assim, Samuel, só para resumir, né? Samuel fez a repreensão e está indo embora agora. E olha qual é a preocupação de Saul nesse momento de arrependimento. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então aqui no meio dessa repreensão, Saul, ao invés de estar preocupado com a sua relação com Deus, ele está preocupado, o que os outros vão pensar de mim? Eu vou perder a minha reputação, eu vou perder a minha autoridade. Nesse momento em que ele deveria se preocupar, meu Deus, eu feri a vontade de Deus, eu desonrei a ordem do Senhor, ele está preocupado. Não, eu preciso ser pelo menos honrado na frente das autoridades. E aqui, nesse capítulo 15, no versículo 22, Samuel fala assim, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pesado, né, gente? E agora a gente vai para a terceira pessoa dessa palavra. Quem vocês acham que é? Alguém tem um palpite? Vocês estão muito tímidos, gente. A terceira pessoa é Davi. Está ali pertinho de Saul. Davi, ele foi escolhido por Deus para ser rei, assim como Saul. Lembra? Lá no capítulo 16, no versículo 12,
Samuel está indo à casa de Jessé e Davi era o caçula. Ele estava lá cuidando das ovelhas, provavelmente fazendo um trabalho mais rejeitado ali pelos outros irmãos. Tanto que um profeta vai à casa de Jessé, eles estão ali tendo um almoço importantíssimo e Davi não foi convidado. E aí, lá no versículo 12, fala assim: Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. O Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Então aqui a gente vê que Davi ele foi escolhido por Deus para ser rei. Ele recebeu do Espírito de Deus. Mais lá na frente, na verdade no mesmo capítulo, no versículo 23, a gente vê que Saul ele já estava sendo ali atormentado por espíritos malignos, porque os espíritos de Deus tinham deixado. E quando Davi ministrava louvor na sua harpa, o espírito maligno deixava Saul. Então, ele foi escolhido por Deus para ser rei, recebeu do Espírito de Deus. Ele era usado por Deus ao ministrar louvores. Mas lá na frente, Davi ainda não é rei. Ele estava fugindo de Saul para sobreviver. Mas ele fica sabendo que uma cidade de Israel está sendo atacada. E ele assume a sua responsabilidade, pois ele tinha sido ungido como rei de Israel, apesar dele não estar ocupando essa posição. Então, o que ele faz? Lá no capítulo 23, no versículo 2, nós vemos que fala assim: Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? No versículo 4, Davi consultou ao Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então a gente vê que diferente de Saul, que ouvia uma ordem de Deus e rejeitava essa ordem, Davi, por mais que ele não tivesse uma ordem do Senhor, ele ia lá e consultava o Senhor. E o Senhor falava com ele. Ele confiava no poder de Deus e não no seu próprio. Isso a gente vê quando ele derrotou Golias. Ele fala: você vem contra mim com carros e cavalos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele era só um menino, mas ele sabia que a força dele vinha de Deus. Ele zelava pela glória de Deus e não pela sua própria. Como que a gente pode ver isso? Quando ele vê Golias afrontando o povo de Israel, ele fala: quem é esse incircunciso para afrontar Israel, o Deus dos exércitos? Então, apesar de ele ser pequeno, ele estava zelando ali pela glória do nome de Deus. Mas lá na frente, quando Davi ele já é rei, ele já está ali trazendo a arca do Senhor, ele está adorando o Senhor com danças. Mical despreza ele, e lá em 2 Samuel 6:22, a gente vê que ele se importava mais em adorar o Senhor do que com a sua própria reputação. Ele fala para ela: eu estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Ele tinha falado: mas eu continuarei a celebrar o Senhor. Quantas vezes a gente sente a presença de Deus, a gente sente vontade de se prostrar, de se derramar diante do Senhor, mas a gente está preocupado com o que os outros vão pensar. Uma coisa que o Senhor falou comigo, às vezes, eu não sei qual é o tipo de personalidade, cada pessoa tem uma personalidade, mas eu não gosto de chamar muita atenção. E uma vez eu estava num lugar totalmente novo, que nem era na minha igreja, e eu senti a vontade de me ajoelhar. Eu falei: mas Deus, eu não quero chamar atenção para mim, não tem ninguém ajoelhado aqui. E o Senhor me falou: a sua adoração, ela não chama atenção para você, ela chama atenção para a minha presença. Então, quando a gente está adorando ao Senhor genuinamente, a gente está falando com o nosso corpo, demonstrando fisicamente: o Senhor está aqui, eu preciso adorá-lo. E nisso, como fala lá perdi agora qual é, mas provavelmente João em algum lugar, quando
a Maria, ela quebra o vaso de alabastro, a adoração dela enche a sala com perfume. Então, as outras pessoas também percebem que algo diferente está naquele lugar. Então, por meio da nossa adoração, as outras pessoas também podem ser ativadas a perceber a presença do Senhor naquele lugar. A última coisa que a gente vai ver aqui é que Davi, ele praticou o princípio da honra e da submissão à autoridade de Saul, mesmo que este não estivesse agindo com a dignidade que deveria. Lá em 1 Samuel 24, 6, Davi estava fugindo de Saul, ele estava sobrevivendo, literalmente, e acontece uma cena muito engraçada. Ele está na caverna, quem já sabe qual é essa passagem, e entra Saul ali para, nas palavras que está na Bíblia, aliviar o ventre. A oportunidade perfeita para Davi acabar com aquele sofrimento. Tanto que os soldados até falam para ele: vai, Davi, agora o Senhor entregou Saul nas tuas mãos. Mas Davi, ele teme ao Senhor nessa hora. E lá no capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 6, ele fala assim: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Gente, isso aqui é seríssimo. Essa lição que a gente aprende aqui com Davi é muito valiosa. Porque muitas vezes a gente se depara na nossa vida com autoridades que não estão honrando o nome do Senhor. E a gente cai no erro de se colocar numa posição de rebelião. Mas não é essa posição que o Senhor tem para nós. Lá em Romanos 13, no versículo 1 a 2, fala: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram colocados ali por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu, e será punido. Pouca coisa não, né, gente? Muita coisa. A autoridade master do universo é Deus. E não existe uma autoridade na Terra que Ele não tenha colocado lá. Meu Deus, até as ruins, sim. Porque a autoridade é algo que só pode vir dele. Então, se essa pessoa tem autoridade, essa autoridade foi delegada por Deus. E é claro que muitas vezes a gente entra em dilemas quando essas autoridades elas falam o contrário da palavra de Deus, quando elas estão indo por princípios totalmente opostos. Nesse momento, realmente, entre escolher a autoridade humana e escolher obedecer a autoridade de Deus, a gente deve obedecer a autoridade de Deus. Mas até para isso a gente aprende com Davi que existe uma maneira de se fazer isso. E para quem... Eu tenho uma indicação de livro, que ele é bem curtinho, na verdade, é muito bacana de ler, que fala sobre essa questão de autoridade, de honra, entre honrar a autoridade que está acima de você, de ser honrado pelas pessoas que estão abaixo. Apesar de essa autoridade, sei lá, te ferir, como é no caso de Saul e Davi, esse livro é o Perfil de Três Reis. E nessa história a gente aprende que Davi, mesmo... Só um momento, gente. Davi, ele foi capaz de servir até mesmo quem o odiava. Mesmo que Saul já tivesse tentado matá-lo uma vez, ele ainda se pôs na posição de servo. E isso guardou o coração dele de se tornar endurecido. Então, outra coisa que a gente vê é que Davi se fez vulnerável porque ele sabia que Deus era a sua proteção. Essa história a gente vê lá em 1 Samuel 18, do 10 ao 11, quando Saul fala assim: Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes.
E aí tem mais uma situação dessa em 1 Samuel 19:10. Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Então aqui a gente vê que mesmo nessa situação tão horrível, Davi ainda se colocou mais uma vez na posição de servo. Isso nos ensina que o temor dele não estava meramente na autoridade de Saul, mas na autoridade de Deus. Então, quantas vezes a gente se frustra com nossos líderes ou com nossos pais, porque a gente acha que aquela liderança está com falhas, ela poderia estar fazendo de outra forma, e aí, quando você vê no seu coração, você já está rejeitando aquela autoridade. Essa é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado no nosso coração. A outra coisa sobre Davi é, lá quando ele já era rei, quem aqui estava no musical de Natal? Então a gente viu a história de quando Davi ele pecou. Então, mesmo ele sendo chamado homem segundo o coração de Deus, na Bíblia, a gente vê essa falha na história de Davi. E apesar disso, ele conseguiu permanecer purificando seu coração. Quando Davi pecou, lá em 2 Samuel, a gente vê essa história no capítulo 11 e no 12. A gente não vai ler, mas quem quiser ver tá nessa passagem. Ele reconheceu que o seu maior prejuízo era no seu relacionamento com Deus. E lá no Salmo 51, que é um salmo que Davi escreveu após essa história, a gente vê no versículo 4, ele falando assim: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes. E justo é o teu julgamento contra mim. Quando eu li isso aqui, sabendo do contexto dessa passagem, de quando Davi falou isso, eu fiquei, gente, ele estava falando que ele pecou só contra Deus, mas ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, ele pegou a mulher de outro homem para esconder o pecado dele, ele matou o homem, e ele está falando para Deus que ele pecou só contra Deus. E eu fiquei assim, nossa. Mas o que Davi está reconhecendo aqui é que em meio a todos esses pecados, o maior pecado ele tinha cometido contra Deus. O maior prejuízo, por mais arruinado que pudesse ficar a reputação dele, era no relacionamento dele com Deus. Então ele pede lá no versículo 11, não me expulses da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Então aqui, apesar dessa situação infeliz de pecado, a gente vê que ele teve uma posição diferente de Saul. Enquanto Saul, ele falou, não, eu pequei, mas vem comigo, me honra aqui na frente deles para que eles me respeitem. Ao invés de fazer assim, Davi falou, Deus, eu pequei somente contra ti, não me deixa perder a tua presença. E é na presença do Senhor que o nosso coração deve estar centrado. Então, para a gente estruturar essa palavra, como ter um coração de pedra, então se você não quiser, você faz o contrário. A primeira coisa é, seja insubmisso a Deus e às autoridades que Ele estabeleceu na sua vida. Ou seja, se você não quiser, você vai ser submisso. Amém? Então não é sobre a obediência cega às autoridades, mas entender que elas também foram estabelecidas por Deus e você não deve lidar com conflitos entre elas de qualquer forma. É necessário equilíbrio, mediação e paciência do Espírito. Gente, somente a graça de Deus realmente pode nos habilitar para viver certas situações na nossa vida. Então, esse é um lugar de dependência. Esse é um lugar de vulnerabilidade em que eu me coloco diante de Deus e falo, Deus, se você não me ajudar aqui, eu não vou conseguir. Mas quando a gente pensa, não, eu sei como lidar com essa situação. Essa situação, eu já sei como é que eu vou fazer. E trata isso como
uma rebelião, como algo que você vai se colocar numa posição que não é a posição que o Senhor tem para a sua vida, quando a gente faz isso, a gente está contribuindo para que o nosso coração fique endurecido. Então, quando o líder apresenta uma falha, e se você quiser ter um coração de pedra, pense que você poderia estar fazendo muito melhor no lugar dele. Esse é um ótimo pensamento para quem quer ter um coração de pedra. A gente viu que Davi era aquele que ocuparia o lugar de Saul, mas em nenhum momento ele tentou precipitar isso. Tomar a força ou desonrar a autoridade de Saul. Guarde no seu coração uma coisa. O lugar em Deus para você é seu. Então, se você hoje não está nesse lugar, o lugar que você está em Deus é o lugar que Ele tem para você hoje. Faça o melhor onde você está hoje. Então, a gente aprende uma coisa, tem uma frase que a gente ouve muito lá no college, que é: a gente recebe da unção que a gente honra. Então, sempre que eu me rejeito a ouvir, pode vir um irmão aqui em cima, liberar uma palavra, e eu falo, nossa, aquele irmão, nada a ver. E eu não honro aquilo que Deus colocou na vida dele, eu também perco a oportunidade de receber aquilo que Deus tem para liberar sobre a vida dele. Da mesma forma, a autoridade. Se a gente não honra a autoridade que Deus estabeleceu na nossa vida, a gente também perde a nossa autoridade espiritual. Então, a segunda coisa, para quem quer ter um coração de pedra, é: se preocupe mais com a sua glória e reputação do que com a glória de Deus. Lá em Salmos 37, no versículo 5 ao 6, fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Então, se você não quiser ter um coração de pedra, você vai entregar o seu caminho ao Senhor, mesmo que você esteja sendo injustiçado, mesmo que as pessoas estejam fazendo calúnias, você sabe que quem responde por você é o Senhor. Ele é o nosso advogado. A terceira coisa é, e essa aqui é forte, gente: ao ser ferido, revide ou guarde. Não busque ser curado ou liberar perdão. Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que prestar mais atenção na nossa vida. Porque muitas vezes coisas pequenas acontecem no nosso dia a dia e a gente guarda aquele pequeno rancor. E quando a gente vê, aquilo é uma erva daninha que está se multiplicando ali dentro do nosso coração. Aquela é uma pedrinha que a gente deixou ficar no coração, que daqui a pouco está tomando forma. Então, lá em Tiago 15:16, fala assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Uma coisa muito importante que a gente muitas vezes esquece na nossa vida cristã é que uma das disciplinas é a confissão. Então, quando a gente pede perdão para Deus, a gente é perdoado. Mas quando a gente confessa para o nosso irmão, a gente é curado. Porque a gente está expondo o nosso coração e permitindo que o Senhor libere essa unção de cura sobre nós. Então, é muito importante, na nossa caminhada, a gente ter pessoas e contar com elas para dizer: irmão, eu preciso confessar, eu preciso liberar perdão para ciclano, eu estou com muita raiva de fulano, ora por mim. Quando a gente estava lá, eu e a Lud, né, lá no college, Deus, ele nos expõe muito para a gente ser curado. Então, a gente é quebrado mesmo. É melhor a gente se fazer logo molinho para não doer muito. É melhor aceitar. E teve um momento lá, uma estação que eu estava vivendo, que Deus estava me falando para pedir perdão para todo mundo. E eu fiquei, meu Deus. E para mim estava tudo bem no meu coração. Mas quando eu vi, eu estava guardando coisas no meu coração sobre alguns irmãos e pensando, e
sem perceber, criando ambientes de maledicência, falando mal sobre ele e percebendo que eu não estava honrando ele, aquela pessoa, como Deus realmente fez ela para ser. Eu não estava honrando aquilo que Deus colocou na vida dela. E aí o Senhor falou, vai e pede perdão para o fulano. Gente, eu tive que me colocar na frente da pessoa e falar assim, eu quero pedir perdão para você, porque eu estou pensando mal de você e eu falei mal de você para outra pessoa ao invés de falar mal para ti. Gente, que humilhação. Humilhação. Imagina você pedir perdão para a pessoa e falar, me desculpa, Kael, me perdoa. Eu estou falando mal de ti. Mas essa obediência gerou cura no meu coração. Aquilo evitou que uma pedrinha virasse uma pedrona e permitiu que o Senhor passasse o óleo dele para desfazer aquele nó que estava se formando no meu coração e eu nem tinha percebido. Então, quando várias vezes o Senhor me colocou nessas situações, eu senti raiva de uma pessoa, às vezes aquela pessoa até fez algo que realmente merecia aquela raiva, o Senhor, vai lá, pede perdão para ela porque tu tá com raiva dela. E eu, fulano, me perdoa porque eu tô com raiva de ti. E, gente, isso é uma coisa que somente um coração de carne pode fazer, e é se fazer vulnerável. Então, o quarto ponto é, ao ferir, não busque reconhecer ou pedir perdão. Busque argumentos para justificá-lo e jamais seja vulnerável, humilhando-se a si mesmo num pedido de perdão. Isso aqui é muito forte. Lá em Mateus 12, no versículo 3, tem uma história que Jesus está na sinagoga e tem um homem que tem a mão atrofiada, a mão ressequida. E nesse pequeno versículo, esse versículo 13, fala assim, Jesus disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Aqui o que a gente aprende? O homem só foi curado quando ele se expôs. Ele teve que mostrar a mão atrofiada dele. E muitas pessoas poderiam ver aquela mão, mas era assim que ele seria curado. E o quinto e último ponto, e se a equipe de louvor já puder subir, é: confie que você mesmo sabe cuidar do seu coração. E aí agora a gente vai ler lá em Ezequiel 36, do versículo 25 ao 28. Eu vou dar um tempo para você abrir, porque eu quero que a gente reflita um pouco nessa passagem. Ezequiel 36, 25 fala assim: então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos, e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Vocês habitarão em Israel, a terra que eu lhe dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei da sua impureza. Então, nesse momento eu queria te pedir que você ficasse de pé e você se colocasse em oração. Pergunte ao Espírito Santo que partes dessa mensagem, na verdade eu sei que ele já tem trazido algumas coisas para você, mas se coloque diante dele, perguntando: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu te entregue nessa noite? Qual área da minha vida eu tenho retido? Qual área do meu coração eu tenho permitido ficar endurecido? Em que áreas da minha vida eu não tenho ouvido a sua voz e tenho endurecido o meu coração? Fale para ele: Senhor, eu não quero ter um coração de pedra.
Eu quero um coração de carne. Um coração que te ama, um coração que é sensível à tua presença, um coração que sabe se fazer vulnerável para servir e amar os outros. Esse problema de um coração de pedra, nenhum de nós pode resolver. Somente o Espírito Santo. Então entregue o seu coração a Ele nessa noite. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ao coração dos meus irmãos. Te peço que o Senhor continue ministrando essa mensagem, trazendo à tona o que precisa ser trago à tona, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser curado. Deus, eu declaro no Teu nome sobre esse lugar a Tua cura, Senhor. Eu declaro, Pai, corações sendo transformados aqui nesse lugar. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, troca o nosso coração de pedra por um coração de carne. Nos ensina, Pai, a realmente ter o nosso coração batendo as batidas do céu, batendo no ritmo do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu queria perguntar, fique com seus olhos fechados. Queria perguntar se tem alguém aqui que gostaria